Bom dia a todas e todos. É com imensa alegria que daremos início à abertura do segundo simpósio baiano de Geografia Agrária, entre teoria e prática, articulações e resistências, que estará sendo realizado aqui na nossa Universidade Federal da Bahia durante o período de 3 a 5 de julho de 2017. Esse evento é uma realização do programa de pós-graduação em Geografia da UFBA através do Geografar. Como representantes da instituição promotora e das instituições apoiadoras, do Fundo SBGA, convidamos para compor a mesa Olívia Maria Cordeiro Oliveira, diretora do Instituto de Geociências, representando o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Dr. João Carlos Salles Felipe da Silva. Ronaldo Lopes, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação. Antônio Ângelo Martins da Fonseca, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Silvana Lúcia da Silva Lima, representante da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Albertino Nascimento, diretor do Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador. Geneval Paiva Silva, representante do Instituto Federal Baiano. Gilcélia Moreira, coordenadora do Laboratório de Ensino de História e Geografia, LAIGE UESC. Jânio Santos Diniz, representante do Laboratório de Estudos Agrários e Urbanos, LEAL UESB. Marise Damiana Moura Batista, coordenadora do curso de Geografia da Universidade do Estado da Bahia, Campo Serrinha. Professora. Marcelino Galo, deputado estadual, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Guiomar Germani, representante da Comissão Organizadora do segundo SBGA. Demais apoiadores estão a Pró-Reitoria de Extensão, a UFBA, a Universidade Federal do Oeste Baiano, FOB, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDA, e a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Gostaríamos de registrar também e agradecer a presença da professora Márcia Virgínia, né, da UNEB Barreiras, professora Ieda Andrade, do IGEL, professora Ednei Conceição, do IF Baiano, Edgar Porto, da SEI, professor Franklin Pescara, da UFRB, professor Rubem, da Universidade de Compostela, Amari, do SETA, Sebastião, do MST, Cacique Ramon, da Aldeia Tucum, Povo Tupinambá, Léo Márcio, do MPA, Zé Ramos, Conselho Estadual dos Quilombolas, Carlos Alberto, o garotinho do MLT, Pablo Henrique, do MAN, Giane Sacramento, da Escola das Águas, Luísa Reis, do MPP, e professor Celso Fávaro, da UNEB. Também registramos a presença do professor Antônio Puentes, do PPGEL. Pedro Diamantino, da UFES. Gostaríamos de chamar novamente o violeiro para continuar a cerimônia. Para dividir a terra, tanto sangue derramado, na luta por um pedaço de chão,
Quantas mães perdem seus filhos sem explicação? Com fé em Deus a gente alcança. A luta nos ensina a acreditar. São tantos artigos, tantas leis para enfrentar. E em cada canto uma esperança de se plantar e a raiz. Mas como um sonho de criança, tem sempre a hora de partir, e a história se repete em muitos cantos deste meu país. São tantos artigos, tantas leis, e em cada canto uma esperança de se plantar e a raiz. Mas como um sonho de criança, vem sempre a hora de partir, e a gente vai, ergue a bandeira, vai, ergue a bandeira, vai, nossa terra vamos seguir. E a gente vai, ergue a bandeira, vai, ergue a bandeira, vai, nossa terra vamos seguir. E a reforma agrária vai. Gostaríamos de registrar também a presença de Maria Luísa Rosa, do IGEL, e avisar que está passando uma lista de presença, né, para todos, e o credenciamento seguirá pela parte da tarde. Agora passamos a palavra à professora Guiomar Germani, representando a comissão do segundo SPGA. Eu posso falar sem microfone também, para tudo, mas fica mais tranquilo falar com o microfone, né? Em nome da comissão organizadora do segundo simpósio baiano de geografia agrária, eu saúdo e dou as boas-vindas a todas e todas que estão aqui nesse auditório, em especial os que vieram de mais longe de Salvador para estar aqui conosco nesses dias, né? Eu saúdo a mesa e agradeço a presença da nossa querida diretora do IGEL, professora Olívia, que também representa o nosso magnífico reitor, o professor João Salles, né? Agradeço a presença do nosso querido coordenador do PAGEL, companheiro, né? Professor Antônio Anjo, dos demais representantes da UFBA e demais instituições parceiras nessa mesa e no auditório, dos representantes dos movimentos sociais e das organizações populares aqui presentes. Para todos que se metem, né, na empreitada de organizar um encontro, sabe muito bem da importância e expectativa dessa mesa de abertura, né? É o momento de largada, quando o esforço de meses de trabalho, né, de várias pessoas, de comissões organizadoras, comissão científica, vai culminar nesse 3 dias de intenso trabalho, né? A gente pede desculpa pela demora, né? Mas eu acho que é o tempo necessário para a gente sair no ritmo certo e acertar o passo, né, nos acordes de Rosalvo, que a gente agradece por nos ter animado, né? Preparamos tudo com muito carinho e dedicação para que vocês se sintam acolhidos e num clima propício à troca de experiências e reflexões, que é o que nos interessa.
O primeiro simpósio baiano de geografia agrária foi realizado em 2013 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Uma iniciativa do Laboratório de Estudos Agrários e Urbanos, aqui representado pelo professor Jânio Diniz, junto com a Alexandrina e o Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de Reordenamento Territoriais, coordenado por Alexandrina Luz, da Universidade Federal de Sergipe, e pelo Grupo de Pesquisa Geografar. Eu quero pedir licença para fazer uma homenagem à nossa querida Alexandrina Luz, que por motivos de força maior não está aqui conosco. Sentimos a sua falta, mas mesmo de longe contribuiu para pensarmos e realizarmos esse simpósio. Obrigada, Ana. Desde lá... Desde o primeiro simpósio, o Geografar recebeu a incumbência de preparar esse segundo SBGA, que acontece agora. Faltava coragem, faltava um monte de coisa, mas os tempos duros que estamos vivenciando apressaram a decisão e entendemos que quem sabe faz a hora, e que é a hora de fazer acontecer. Contribuiu também como motivação a comemoração dos 20 anos do Geografar, que foi o ano passado. Esse ano nós já estamos fazendo 21 anos, né? Então a gente vai fazer 25, já não pode festejar mais, é outra história, né? A ideia não é só fazer mais um encontro, um simpósio, né? Mas para fazer deste encontro uma oportunidade para nos organizarmos e criar nossas estratégias para continuarmos produzindo conhecimento de forma compartilhada e com os pés no chão. Ou como bem está explícito no título do segundo SBGA, entre a teoria e a prática, articulações e resistências. O aumento da violência e dos conflitos no campo, assim como das lutas, resistências e enfrentamentos que se geografizam em todo o país, reafirmam esse sentido. Chegarmos aqui foi possível pelas articulações dos pesquisadores do Geografar com as instituições onde estão atuando, estabelecendo as parcerias, o que permitiu a confluência de interesses e o compromisso de assumirmos juntos esse simpósio. Foi o que fez viável o encontro sem grandes quantias de recursos em tempos de vacas magras e cortes de orçamento. A participação foi possível, assim, a participação de colegas, professores e estudantes da UFOB, do FRB, do Instituto Federal da Bahia, IF Baiano, UNEB, UESB, UESC, pessoal das EFAS, não sei que tem mais alguém de outros cursos aqui que eu não falei, né? E quem não conseguiu contribuir com recursos, entrou com motivação e ânimo e a presença nas mesas e trabalhos dos EDs. Foi um grande exercício também de compartilhar e de solidariedade. Agradecemos o apoio da Coordenação de Desenvolvimento Agrário, a CDA, e ao gabinete do deputado Marcelino Galo, pelo apoio dado. Muita gente trabalhou para que os representantes dos movimentos sociais pudessem chegar até aqui. Eu não vou nominar a todos, mas quero registrar o nosso agradecimento, o reconhecimento especial a duas pessoas. A Tiago, professor da UFOB, né, e pesquisador do Geografar. Tiago, desde o primeiro momento, assumiu essa frente no SBGA de fazer que os movimentos sociais estivessem aqui representados. E Divana, técnica da CDA, que trabalhou até sábado à noite para o pessoal poder receber passagens e diárias em tempo hábil. Todo mundo sabe os trâmites burocráticos necessários para que isso aconteça, né? A gente também vê isso, que tem muita gente séria e comprometida no serviço público, né? Então a esperança, né, não acaba. Agradecemos aos movimentos sociais que atenderam nossos convites e enviaram representantes do movimento indígena, né, o MST,
o SETA, Movimento dos Trabalhadores Acampados e Assentados, do Movimento de Luta pela Terra, do Movimento dos Pequenos Agricultores, da Articulação de Fundo de Pasto, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, da Escola das Águas, da Teia dos Povos, do Movimento dos Atingidos pela Mineração, do Conselho Estadual da Associação Quilombola. Quantas vezes vocês não receberam em suas comunidades, em suas casas, em seus assentamentos? E ficamos contentes agora de recebê-los em nossa UFBA. A todos, nosso muito obrigado, não só pelos apoios concretos, mas por partilhar com essa proposta e fazer acontecer. Esse simpósio, como vocês viram na programação, está estruturado em 3 mesas redondas. A primeira mesa, que acontece a seguir dessa mesa de abertura, vai tratar da geopolítica no campo brasileiro, espaço, poder e conflito. A mesa 2 vai tratar teorias e métodos em geografia agrária. E a 3, trajetórias e desafios da geografia agrária na Bahia. A conferência de encerramento nos provocará a refletir sobre a relação universidade e movimentos sociais. Também vão ter 5 espaços de diálogos e práticas, onde vão poder os trabalhos ser discutidos de forma especial e forma mais profunda. E destacamos também a proposta do GT, Observatório da Questão Agrária na Bahia, que vai encerrar as atividades nos 2 dias. O observatório foi criado, no Singa, em Goiânia, em 2015, com os pesquisadores que participavam daquele evento. E a ideia aqui é estruturarmos o observatório de forma que articulando universidade, movimentos sociais e organizações populares. E esse é um espaço especial que a gente espera que os movimentos sociais convidados nos ajudem a pensar juntos como nos organizar, para que saiamos daqui com uma perspectiva de continuidade e mais fortalecidos e preparados para os tempos escuros que se anunciam e que já chegaram. Temos inscritos, me passaram aqui, eu perdi aqui temos 136 inscrições até a hora que fecharam, não sei se teve mais alguma lá fora, 91 trabalhos nos 5 eixos. Mas as atividades estão abertas aos interessados, limitada à capacidade do espaço. E para os participantes ficarem mais confortáveis, essa mesa de abertura e a próxima primeira mesa, está sendo realizada nesse auditório. E agradecemos à Faculdade de Arquitetura pelo espaço do auditório e o uso do pórtico. A gente ocupou literalmente o espaço da arquitetura, Mas a gente não precisa fazer reintegração de posse não, porque todas as outras atividades vão acontecer no Instituto de Geociências, E também teremos, além da programação, atividades complementares que vão ser informadas no mural. Qualquer dificuldade ou dúvida, se dirija aos monitores e pessoal do apoio, que estão à disposição. Um pessoal que trabalha como voluntário, alunos da UFBA, UFOB, UFRB, IFBA, FBaiano, Escola das Águas, que além deles fazerem um trabalho de ajudar ao apoio do evento, a gente não tem dúvida que isso marcará a vida deles também pela essa experiência. Nós preparamos a casa com muito carinho, mas a animação, o ritmo é dado por todos nós. Bom e produtivo simpósio. Obrigado. Gostaríamos de registrar a presença também da professora Catarine Prost, programa aqui do Instituto de Geociências. E o diretor Jean Santos, diretor da UNEB Campus 2, Serrinha. Ouviremos agora o professor Antônio Ângelo Martins, coordenador do programa de pós-graduação em Geografia da UFBA. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que nós estamos participando dessa mesa de abertura do segundo SPGA Bahia. Eu quero primeiramente saudar a mesa de abertura, todos os professores aqui presentes,
Quero saudar também todos os presentes também na plateia, professores visitantes, organizações sociais, colegas, estudantes, enfim, todos que estão aqui. Gostaria também, logo de início, de parabenizar o trabalho da professora Guiomar, porque mesmo com poucos recursos que nós estamos passando, devido à crise que a universidade está passando, que o Brasil está passando, ela conseguiu, com muita dedicação, com competência, parcerias, seja em universidades estaduais, seja em institutos, seja em organizações sociais, ou seja, em diversos setores, colaboração para que esse evento pudesse ser realizado. E começa bem, é um evento que, como ela mesmo chamou a atenção, são 136 inscritos até o momento, né? Serão 3 dias, professores visitantes, com organizações sociais e demais setores da sociedade. É um evento que, no meu entendimento, é importante não só para a UFBA, mas para a geografia como um todo e para o programa de pós-graduação em particular, devido à temática, devido à efervescência do assunto, devido à atualidade das questões que aqui serão debatidas. Aproveito também para parabenizar o Geografar, um grupo extremamente presente no programa de pós-graduação e na geografia e na Bahia como um todo. Esse grupo de pesquisa vem enriquecendo o programa de pós-graduação e o curso de geografia. Mais uma vez aí, parabéns à professora Guiomar por tudo isso que você fez. Portanto, gostaria de desejar a todos um bom evento e que sejam bem-vindos a todos aqueles de fora da Bahia, de fora do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, a professora Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, diretora do Instituto de Geociências da UFBA, representando o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles Pires da Silva. Não saiu não. Espera. Pega o dobro com ele. Pega o outro. Faz o teste aí, Marcos. Alô, alô? Agora está melhor. Bom dia a todos. Gostaríamos de saudar a mesa, saudar a todos aqui presentes. Saudações muito especiais aos colegas de outras universidades, organizações e movimentos que contribuirão sobremaneira para esse evento, abrilhantando mesas redondas, conferências, grupos de trabalhos e os espaços. Gostaríamos de registrar que nesse momento também representamos o professor João Carlos Salles Pires da Silva, nosso magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, que em função de outro evento sem possibilidade de representação, pediu-nos que desejasse a todos boas-vindas e fizesse os votos de um excelente simpósio. Parabenizamos e agradecemos ao programa de pós-graduação em Geografia do IGE-UFBA, a todo o corpo docente desse curso, a todos da comissão organizadora e científica desse segundo simpósio baiano de Geografia Agrária. Nossos cumprimentos e felicitações são, é claro, extensivas e especiais a todo o grupo de pesquisa Geografar, por tamanho esforço, união e disciplina. O comprometimento de todos vocês foi fundamental para o sucesso, que já é visível e já é comentado. Mas não poderíamos falar em disciplina, falar em comprometimento, sem mencionar a incansável dedicação das nossas queridas professora Guiomar Germani e professora Gil Oliveira. Elas têm respirado, vivido esse segundo simpósio baiano de Geografia Agrária. Desde a sua definição até esse momento de realização. Elas são muito pragmáticas, sempre determinadas em tudo que fazem. E um exemplo dessa objetividade é a realização desse evento que estamos hoje. A comissão científica, altamente especializada, colaborou imensamente. Foi extremamente criteriosa, se desdobrou
para avaliação de todos os trabalhos recebidos em um tempo recorde. Estendemos nossos agradecimentos aos discentes, vinculados ou não ao grupo Geografar, mas engajados nessa comissão estudantil que tanto auxiliaram e acompanharam a dinâmica de construção desse evento. Mencionamos igualmente a estima aos nossos apoiadores institucionais externos à nossa UFBA, os quais foram de fundamental importância para prover articulações estratégicas para esse simpósio. Em um momento onde os recursos financeiros estão tão escassos, a compreensão pelo orçamento participativo se configura como diferencial. Também a essa casa, a nossa parceira sempre, a Faculdade de Arquitetura, que sempre colabora com os nossos eventos. O Instituto de Geociências, que aqui representamos, se constitui uma unidade com 4 diferentes cursos de graduação, 4 programas de pós-graduação, mas a multidisciplinaridade converge quando falamos em grupos de pesquisa na nossa unidade. As temáticas abordadas por um desses grupos, que já aqui mencionamos, o Geografar, muito nos orgulha como instituição IGEL e seguramente muito nos orgulha como instituição UFBA. Aqui falo em nome do magnífico reitor. Os trabalhos a serem apresentados e debatidos nos intitulados Espaços de Diálogos e Práticas, e confirmamos um número de 91 trabalhos nessa categoria, além daqueles a serem debatidos nas mesas redondas, nas conferências, nos grupos de trabalho, estão vinculados a eixos temáticos que ultrapassam o plano teórico-conceitual do espaço agrário e certamente se constituirão na consolidação, não apenas, professora Guiomar, de uma rede de trocas de saberes e experiências, como do Observatório da Questão Agrária, tão debatidos nessa temática. Não podemos deixar de ressaltar o pioneirismo e visibilidade do simpósio anterior, o primeiro simpósio baiano de geografia agrária. Mas, ao mesmo tempo, desejamos que esse segundo simpósio seja um marco, seja um referencial, disseminando trocas de conhecimentos, como menciona já o seu título, entre a teoria e a prática, articulações e resistências. Sejam muito bem-vindos ao evento e um bom trabalho a todos. Com o pronunciamento da professora Olívia Oliveira, agradecemos a presença de todos e todas e desfazemos a mesa para iniciar o evento com as atividades previstas na programação oficial. Para dar início ao evento, convidamos a professora Ingrid, do IFBA e pesquisadora do Geografar, para assumir a mediação da mesa redonda e chamar os nossos convidados. Bem, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade às atividades do segundo Simpósio Baiano de Geografia Agrária,
iniciaremos agora a primeira mesa redonda intitulada A Geopolítica do no Campo Brasileiro, Espaço, Poder e Conflito. Uma mesa que se propõe a analisar a relação espaço-poder-conflito no campo brasileiro, de forma particular, considerando a atual conjuntura política brasileira e as suas repercussões territoriais no campo. Nesse sentido, temos a honra de convidar para compor a mesa, né, o nosso companheiro Rubem Alfredo de Siqueira. Rubem, graduado em Filosofia e Pedagogia pela Universidade Salesiana Vale do Paraíba, São Paulo, com mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, momento no qual estudou o movimento camponês de resistência à construção da barragem de Sobradinho, paulista de origem, baiano pela caminhada essa que se iniciou no ano de 1980, quando ele passa a integrar a Comissão Pastoral da Terra como assessor da CPT Bahia, âmbito no qual ele assumiu, no período de 1988 a 1994, a coordenação da CPT Diocesana de Juazeiro. Assumiu também a coordenação da CPT Regional Bahia entre o período de 1998 e 2005, momento no qual também assumiu a articulação geral do Projeto São Francisco, a serviço da Articulação Popular São Francisco Vivo, projeto que se encerrou em abril de 2015 e posteriormente e atualmente, né, ele está atuando como coordenador da Executiva Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Muito obrigada por estar aqui. Gostaríamos de convidar também o nosso professor e companheiro Ariovaldo Belino de Oliveira. Professor graduado e com doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, né? No mesmo momento que Rubem passa a atuar como assessor da Comissão Pastoral da Terra, o professor Ariovaldo ingressa como professor doutor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, faculdade na qual ele foi professor livre-docente, professor titular de Geografia Agrária, aposentou-se e atualmente encontra-se na condição de professor sênior, desde o ano de 2012. É também pesquisador nível A, 1A do CNPq e pesquisador visitante nacional sênior da CAPES. Como pesquisador visitante, atuou na Universidade Federal do Tocantins no período de 2012 a 2014 e desde 2016 vem atuando como professor visitante na Universidade Federal de Goiás. Autor de diversos livros da geografia agrária, sendo o mais recente a Mundialização da Agricultura Brasileira, publicada no ano de 2016, com diversas pesquisas também abordando na temática da geografia agrária e geografia brasileira, sendo as suas pesquisas mais recentes Atlas da Terra do Tocantins, Estrutura Fundiária e Grilagem de Terras Públicas, iniciada no ano de 2010, e no ano de 2014 a pesquisa em curso Mundialização do Capital e Propriedade Privada da Terra, Metamorfoses do Monopólio do Território e Territorialização do Monopólio no Brasil. A mesa estará estruturada no momento inicial de fala dos dois expositores, com posterior abertura para uma rodada de perguntas e posterior debate. Ok? Dessa forma, passaremos a palavra para Rubem Siqueira. Muito obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. É uma alegria estar aqui com vocês, com o Geografar.
com tantos companheiros e companheiras da luta camponesa, os povos e comunidades tradicionais da Bahia, e com o mestre, companheiro de caminhada, professor Ariovaldo Amperino de Oliveira, a quem a gente tanto deve, na compreensão dessas realidades que nos desafiam tanto. Eu vou pedir licença para poder fazer uma leitura comentada do texto que preparei para esta manhã, em vista de que, se eu não fizer isso, eu me atrapalho, eu perco o fio da meada e não aproveito o tempo que é restrito, né? Antes, eu queria fazer uma homenagem ao Geografar, porque, como disse Guilmar, nós ainda estamos nos 20 anos. Enquanto não chega os 25, comemoremos, celebremos sua importância para nós, os camponeses, os povos e comunidades tradicionais da Bahia. Eu sou testemunha e usufrutuário do valor prático e teórico do Geografar desses 20 anos. Eu diria até que já não dá mais para levar essas lutas no campo baiano sem os mapas, os estudos e as assessorias do Geografar. Esse evento é importante também porque visa consolidar o Observatório da Questão Agrária na Bahia, que idealizamos juntos lá no Singa, em Goiânia, e urge que ele saia do papel. Eu devo fazer um contraponto. Pensava eu que assim seria a fala mais acadêmica do professor Ariovaldo, que é uma honra e também principalmente uma responsabilidade muito grande, tanto pelo seu justo renome como pelo seu companheirismo na causa do campo e da reforma agrária. Minha fala deve ser a partir do olhar dos movimentos sociais, uma fala militante, portanto. Como CPT pastoral de serviço e apoio aos camponeses e suas lutas, não os represento, nem falo em nome da CPT. Claro que vou refletir aqui o que nesses meios temos vivido, observado, conversado, angustiado e esperançado. Como CPT, privilegia a perspectiva dos conflitos agrários, cujo registro e divulgação há 32 anos vimos fazer. Também porque a exacerbação da tradicional violência no campo é uma das características das mais trágicas da crise política grave que vivemos, o que por si só já ilumina o quanto a terra é base de poder, continua sendo nesse país. Também a respaldar nossas reflexões, aproveito para apresentar os dados mais recentes dos conflitos no campo, referentes a 2016, cujo lançamento do caderno, tradicionalmente feito no Geografando nas Sextas, promovido pelo Geografar, tivemos que adiar para participar da manifestação Fora Temer e direta já no dia 19 de maio. Os dados dos primeiros 6 meses de 2017, recentemente concluído, no mês de junho, ainda não estão consolidados, apenas, por hora, o de assassinatos em conflitos no campo, que somam 43. Número que já é mais de 70% do total de assassinatos em conflitos do campo do ano passado, que foi 61. Em boa parte eu sigo aqui um artigo que escrevi para o Le Monde Diplomatique Brasil. O aumento da violência no campo tem a cara do golpe, que está disponível no site do jornal. E também um artigo que, em companhia de Flávio Lazzarini, da CPT do Maranhão, nós fizemos para o livro dos 40 anos da CPT 40 anos de fé, rebeldia e esperança, e que se intitula Onde estão as lutas pela reforma agrária? O roteiro da fala segue 6 passos. Um mote,
que diz do enfoque dessa reflexão, a contextualização do quadro atual da geopolítica no outro campo, o recurso às suas raízes históricas. Se eu falo assim, tento falar do lado, vou ver se consigo manobrar aqui a posição do microfone. Eu aprendi com um velho missionário a não falar direto no microfone, mas acho que parece que esse tem que ser, né? No quarto passo, trago então os dados dos conflitos no campo de 2016. Preparei uma apresentação em PowerPoint, mas não vou usá-la. Para ganhar tempo, trazer aqui algumas reflexões, alguns dados e reflexões a respeito. E, por fim, os retrocessos institucionais que estamos tendo nas políticas agrária e agrícola, como se fosse um programa de governo. E, como não poderia deixar de ser, encerrando as soluções que estão nas lutas e aonde estão nossas lutas. Então, tomo como mote nessa nossa reflexão, conforme a pista com quem interpreta a especial geopolítica no campo brasileiro de hoje, a conversa que tive na quinta-feira passada, dia 29, com Zacarias da Rocha, um dos líderes da luta de pelo menos 38 anos do Fundo de Pasto de Areia Grande, Casa Nova. Como parte da caravana agroecológica do Semiárido Baiano, no caminho das águas do Seminário, do São Francisco, que aconteceu entre 26 e 30 de junho, na região norte do estado. Estivemos lá em Areia Grande e Zacarias era também um dos caravaneiros. Fundos de pasto, creio que quase todos, se não todos aqui, conhecem. São comunidades que têm uma forma típica da região semiárida brasileira, hoje praticamente restrita ao semiárido baiano, de ocupar o espaço. Além de suas posses de terra individuais de plantio, moradia, etc., partilham uma área de uso comum para pecuária extensiva ou semi-extensiva de animais, no caso mais caprinos e ovinos, extrativismo, etc. Chamam-se fechos de pasto quando se trata de criatório de gado, mais comum nos cerrados baianos. Remontam a meados do século XVIII, quando da fragmentação das sesmarias, das casas da Torre e da Ponte, com sua especialidade na produção de gado, carne, couro e animais de tração demandados pela empresa colonial açucareira do litoral. A Constituição Baiana de 1989, no rastro da Constituição Federal de 1988, que admitiu o direito dos remanescentes de quilombo aos territórios que ocupam, e por força do movimento social à época, reconheceu semelhante direito às comunidades de fundo e fecho de pasto e quilombolas em terras públicas estaduais. A regulamentação do ambíguo artigo 179 da Constituição Baiana, que prescreve apenas, entre aspas, o Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de uso. A regulamentação só se deu em outubro de 2013, com a Lei 20.417, que reduziu o direito dessas comunidades a uma concessão do direito real de uso da terra através de contrato, com duração inicial de 90 anos, a proposta inicial era de apenas 30, podendo ser prorrogada. Bem, a conversa que eu tive com o Zacarias, que o deputado Marcelino acabou pegando o final da prosa, foi a seguinte: o contexto é que técnicos de esquerda, do governo petista da Bahia, se empenham em que as comunidades de fundo e fecho de pasto aceitem o contrato nestes termos, porque, segundo eles, foi negociado com o movimento, a articulação estadual dos fundos de fecho de pasto, na verdade, com minúsculas cúpulas governistas desse movimento. E é a chance histórica, segundo esses técnicos, de ter esses territórios finalmente regularizados em benefício dessas comunidades. Zacarias da Rocha de Areia Grande, fiel a si mesmo, a seus companheiros e à decisão última do movimento em representativa assembleia, que foi recentemente em Correntina, no Oeste Baiano,
resumiu numa pergunta, afirmação ou motivo da sua resistência. Para que precisamos de concessão de uso de governo se nosso território já usamos faz tempo? Em mais de uma ocasião, nessa dita caravana, Zacarias colocou o direito antes e acima da lei. Creio eu que está aí uma boa pista de análise e proposta militantes do momento atual, em que de várias maneiras e níveis o legal e o legítimo se desencontram, ensejando, além de tragédias sociais, desobediência civil. Escolhi este mote porque creio nele se expressa o modo como se deve encarar esta conjuntura desafiadora, com enorme dificuldade de imaginar desfechos, sim, ainda mais favoráveis, mas com uma ponta de real esperança. Vimos de uma luta antiga e trágica pelo direito à terra, aos territórios e à vida digna no campo, que se expressou sinteticamente na bandeira capitalista, diga-se, da reforma agrária, que se deu heroicamente nas brechas e contradições do capitalismo brasileiro, colonialista e neocolonialista, extrativista e neoextrativista, desenvolvimentista e neodesenvolvimentista, neoliberal e ultra-neoliberal, de direita e de centro-direita ou centro-esquerda, que sempre teve na concentração da propriedade da terra e no servilismo do Estado, a elite proprietária, um eixo central. Para chegarmos ao século XXI, acumulando retrocessos e frustrações ainda maiores quando combinam reacionarismo à direita e conciliação cooptação à esquerda, numa monumental déficit de utopia e projetos comuns. Coletivos, como já tivemos, e já fez a diferença, pelo menos uns 30, 20 anos atrás. Projetos nacionais, o Brasil ainda faz sentido? Qual? E para quem? Se as contradições se avolumam, mas não são tornadas brechas, se os trabalhadores e cidadãos mais pobres passam a não ter porquê e como, onde as mediações políticas, partidárias, sindicais, sociais, não governamentais, a não ter porquê e como colar a expectativa e a busca de seus direitos fundamentais e anseios de vida melhor a uma ideia de nação rica e de Estado democrático. Está sendo vilipendiada, vendida a qualquer preço na banca do cassino global. A elite de sempre mero croupier, se a anomia virou padrão e modo dessa triste república. A esperança, onde há, está onde sempre esteve. Naqueles que, por não terem quase nada, tudo querem, e por terem conseguido, frente às maiores adversidades, consolidar historicamente um direito de viver coletivamente como se quer e assim se aprendeu por tradição. Naqueles que, por almejarem tudo, encaram jagunços coloniais e PMs modernos, chacinadores, massacradores e mesmo vítimas de massacres e chacinas, seguem em busca e defesa de um território, mínimo espaço de vida, máximo direito, do qual todos os demais direitos decorrem. Uma das mais cruéis expressões desta crise, generalizada e anômica, é o aumento da competitividade da violência no campo. Marca essencial da trajetória da terra e do próprio Brasil, evidente que cresceria neste momento. Parceira da intolerância, sempre esteve nas passagens históricas e no cotidiano do povo na cidade do campo. A propalada cordialidade do tipo brasileiro tornou-se uma construção ideológica que impede de enfrentar a violência e a intolerância. A violência urbana, também crescente, domina o noticiário. Já a violência rural, mesmo sendo constante, aparece pouco
até quando excede padrões em determinados períodos como o atual. Massacres e chacinas atrasem para o horário nobre dos noticiários, para logo em seguida ser esquecido. A crise ampla que vivemos, sobretudo política, teve inflexão decisiva no golpe que foi o impedimento da presidente Dilma Rousseff pelo Congresso, com apoio do judiciário e da mídia empresarial. Combina corrupção generalizada com retrocessos constitucionais e perda de direitos sociais. Impacta e agrava a tradicional competitividade agrária. Confirma-se a tese, que eu aprendi com o professor Ariovaldo, que em anos de mudanças políticas, tanto a esquerda quanto a direita recrudescem os conflitos no campo e sua violência característica. Como os golpes que se sucederam ao impedimento visam também concentrar ainda mais o poder sobre a terra e na agricultura, recriam-se e se aprofundam as condições da violência agrária. O relatório da CPT de 2016, referente a 2016, traz índices recordes ainda mais preocupantes. Aumentaram todos os tipos de conflito. Maiores números dos últimos 10 anos. O de terra, de conflitos de terra, maior em 32 anos de documentação da CPT. E todas as formas de violência no campo aumentaram em relação a 2015. Os assassinatos tiveram um aumento de 22%. Menor índice de aumento de todos que aumentaram em 2016, mas o maior número desde 2003. As ameaças de prisão e as agressões físicas tiveram os maiores índices de aumento. 441% as ameaças de prisão, maior aumento, e 205% as agressões físicas. No texto que Leonardo Boff escreveu, analisando os dados do relatório de 2016, ele aponta as 4 sombras que pesam sobre nós e que originaram e originam a violência. São elas o nosso passado colonial, elitista e dependente da matriz, um colonialismo que se recicla, o genocídio indígena, que gerou o desrespeito e a discriminação social, a escravidão negra, a mais nefasta de todos, segundo Leonardo Boff, que estruturou a desigualdade social das maiores do mundo. E a capitalista lei de terras de 1850, que exclui os pobres e preventivamente os ex-escravos da abolição de 1888 do acesso à terra e os entregou ao arbítrio do grande latifúndio, submetido a trabalhos sem quaisquer garantias sociais. A terra sempre foi eixo do poder no Brasil e ainda hoje define quem tem e quem não tem o Estado a seu favor ou contra. No momento atual, crítico, sem precedentes, ampliam-se e se aprofundam as consequências entrecruzadas dessas sombras do passado. É o que significam as sucessivas desregulamentações e reformas legais focadas na terra, nas políticas agrária, agrícola e sociais, nas políticas do trabalho, na previdência rural, cujo objetivo é favorecer o mercado de terras e de trabalho no campo, subtrair condicionamentos sociais e ambientais e promover a máxima renda da terra. Na verdade, já vinham de antes. A crise mundial chegando, desfavorecendo as exportações de commodities, os ajustes estruturais da economia, com impacto negativo nas políticas agrárias e agrícolas. Puseram-se todas as políticas ainda mais a serviço dos processos reciclados de acumulação capitalista, de acumulação ampliada do capital globalizado, aos quais se associam, como sempre, as oligarquias nacionais corruptas e corruptoras do Estado. Para tanto, impunha-se e se impõe afastar quaisquer resquícios de soberania política, econômica e social e subtrair representatividade popular e direitos constitucionais, no que poderia e já está sendo chamado de hiperneoliberalismo. No campo, isso tem se traduzido em mais violência privada e pública contra os povos, comunidades e pessoas e seu modo de viver e se relacionar com os bens da terra. Agora, não mais só a terra de lavrar e ou extrair a sobrevivência e a soberania alimentar,
mas também a que contém e protege água, floresta, minério, vento, sol, luz solar, biodiversidade, que o mercado absoluto reclama como acumulação primitiva do capital. Como se percebe pelos dados referentes ao Cerrado, os conflitos de 2016, e principalmente a Amazônia, as áreas de maior conflitividade continuam sendo as de expansão da fronteira. Não só como carro-chefe agronegócio, mas também da mineração, dos processos de energia, hidrelétricas, eólicas, solares, etc. E de muitas outras obras de infraestrutura, como as rodoviárias, ferroviárias, hídricas, etc. Os números revelam uma guerra não declarada, obscurecida pelo discurso de desenvolvimento, reduzida ao crescimento econômico, que se impõe inquestionável como gerador de emprego e renda bom para todos. A recuperação da economia, mesmo com todos os golpes, não se realiza e não produz isso, emprego e renda. O desmatamento e as queimadas na Amazônia voltaram a crescer, e com elas a violência contra os povos da floresta. Na Amazônia ocorreram 57% dos conflitos agrários do ano passado, 54% das famílias envolvidas em conflitos por terra e 79% dos assassinatos, dos 61 assassinatos no ano passado. 48 foram na Amazônia. Quanto à área em disputa, em 2016 a Amazônia Legal, que inclui além dos estados da região norte, Mato Grosso e parte do Maranhão, representou 96% do total do país, 96% da área conflitiva, quase 23 milhões de hectares. Com apenas 12% da população brasileira nessa região amazônica, da Amazônia Legal, pode-se imaginar a intensidade vivida pelas povos da floresta nesses conflitos. Já os cerrados, com 14,9% da população rural do país, tiveram 24,1% do total das suas localidades envolvidas em conflitos. 1/4 dos lugares do Cerrado, dos estados do Cerrado, se envolveram em conflitos, quase 1/4. Um índice de 1,67, 24,1 dividido por 14,9. O número destes sendo relativamente maior, 67% do que sua população. São dados do texto analítico dos conflitos na região que consta no relatório da CPT, elaborado pelo coletivo Lempton, Universidade Federal Fluminense. Nos Cerrados, o aumento da violência coincide com o início do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Mato Piba, região que engloba parte desse bioma nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e todo o oeste baiano, com cerca de 73 milhões de hectares e 6 milhões de habitantes. Trata-se de metade do que resta do Cerrado, em pé. Trata-se de um bioma de crucial importância para o ciclo hidrológico e a recarga das principais bacias hidrográficas do continente sul-americano, boa parte ainda preservada, porque sob o controle dos povos e comunidades tradicionais. O Tocantins, estado todo dentro do Mato Piba, teve o maior aumento dos conflitos de terra, 313%. De 24 em 2015, passaram para 99 em 2016. O Maranhão, o mais conflagrado do país, teve 196 ocorrências. Na Bahia, ocorreram 102 conflitos por terra em 2016, um aumento de 76% em relação a 2015, envolvendo 13.543 famílias. Pelos dados preliminares de 2017, segundo as meninas, não sei se Rose confirma aí, segundo as meninas lá da documentação em Goiânia, o quadro vai ser pior na Bahia em 2017. A Bahia foi em 2016 o terceiro estado mais conflitivo do Brasil, ao lado do Pará. Conflitos por água no campo baiano foram 24 e atingiram quase 4.000 famílias, o que tende a piorar com a seca e afeta também cidades, como até a região metropolitana de Salvador.
Houve 4 assassinatos nesses conflitos. Vocês podem ver aqui a foto na esquerda, na coluna, os 4 assassinatos, conflitos agrários na Bahia. 2 quilombolas, 1 tupinambá e o ambientalista professor universitário dessa universidade. Os ideólogos do agronegócio insistem em exaltar a importância maior da tecnologia e do conhecimento científico e a concomitante perda da importância da terra. Bela balela. Ao contrário disso, o texto do coletivo Lento, que está no Caderno de Conflitos 2016, afirma que é impossível a produção agrícola sem as condições metabólicas de produção e reprodução da vida: terra, água, fotossíntese, flora, fauna. Enfim, não se planta sem acesso à água, sem acesso ao sol, à fotossíntese, e essa energia gratuita é ainda maior em países tropicais como o nosso. O que sem dúvida ajuda a explicar a reprodução há mais de 500 anos desse bloco de poder de acumulação e sua subordinação voluntária ao sistema mundo capitalista moderno e colonial. Assim, a concentração latifundiária, diga-se o velho latifúndio, implica não somente a concentração de uma área, mas também maior acesso à energia solar e à fotossíntese e à água. Pela tradição que se recicla e se reproduz, conforme as nuances históricas dessa trágica trajetória brasileira, a questão agrária e sua violência também se refaz, modernamente, para a infelicidade camponesa e nacional, com seus reflexos absurdos também na cidade. No período recente, têm sido os camponeses poceiros, como assim gosta de os resumir o professor Evaldo, sintetizar, possuem a terra sem título de propriedade. Os poceiros e os povos e comunidades tradicionais em quase todas as regiões do país têm sido as principais vítimas da violência rural. A partir de 2009, os dados relativos a eles ultrapassam os relativos aos sem terra. Reflexo, por um lado, da confluência entre retrocesso na política agrária dos governos de coalizão do PT, redução à quase paralisação da reforma agrária e do reconhecimento das terras indígenas e territórios tradicionais, e o recuo das ocupações de terra e acampamentos de luta pela reforma agrária. Por outro lado, consequência do diversificado avanço recolonizado dos empreendimentos privados e públicos sobre os recursos naturais, presente nos territórios de posse imemorial desses povos e comunidades. Ao impedimento da presidente Dilma, em 31 de agosto de 2016, por um congresso dos mais conservadores, e sempre fui conservador, com apoio do judiciário conservador, que sempre foi conservador, e da mídia, grande mídia empresarial, conservadora, que sempre foi conservadora, não tem novidade nada disso. Seguiu-se uma avalanche de ataques aos direitos dos pobres e da classe média, a população que trabalha, paga imposto e sustenta o Estado. 7 meses e meio depois, já quase um ano, na verdade, depois, ao confirmarem-se as alterações legais em curso, inclusive na Constituição de 88, chamada Cidadã, somadas já alterações sancionadas, estará desmontado o pouco que restava de social no Estado brasileiro e reinará absoluta, como já, a plutocracia em níveis semelhantes ao do período colonial. Fica a certeza de que o golpe foi engendrado justamente para isso. Possível só por um governo ilegítimo, corrupto, sem votos e sem programa aprovado nas urnas. Dada a centralidade da terra, leia-se hoje agronegócio e neoextrativismo, centralidade para o poder, o impacto desse desmonte do campo tem sido devastador. O relatório da CPT traz um estudo liderado pelo professor Marco Vitidiero Júnior, da Federal da Paraíba,
que mostra, com base no monitoramento minucioso do comportamento legislativo, executivo e judiciário, acrescentaríamos, do referente ao campo, a intensificação dos ataques aos direitos dos povos para beneficiar os interesses ruralistas a partir do golpe de agosto do ano passado. No centro, a bancada ruralista de 207 deputados e um dos principais ministros, o ruralista da Agricultura, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é assim que chama a coisa, o Sojeiro Blairo Maggi. Tinha outro, o da Justiça, Omar Serragre, afastado, demitido pelo Temer por corrupção. Em 2016 foram 11 novos projetos e proposta de legislação e 29 decretos-leis, totalizando 40 ações legislativas contra os povos e comunidades do campo, das águas e das florestas. Por conta do tempo, eu não vou detalhar essas principais mudanças que, como eu disse no início, parece que se tornam um programa de governo ou de desgoverno no que se refere às políticas demandadas por esses povos e comunidades do campo. Mas, entre outros dessas mudanças, eu destacaria pela gravidade das consequências, o PL 4059, de 2012, da bancada ruralista, com apoio do golpista, que trata da venda irrestrita de terras a estrangeiros. O substitutivo do deputado ruralista Mauro Pereira, ruralista do PMDB do Rio Grande do Sul, ao PL 3.729 de 2004, que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, praticamente retirando o ambiental do licenciamento, à semelhança do que fez o Código Florestal com as florestas. A privatização das águas, bem público e essencial. A retirada da Anvisa e do IBAMA do controle sobre os agrotóxicos, dos quais a agricultura brasileira já é a maior consumidora mundial, e os cortes na previdência rural, que levará miséria ainda maior às famílias camponesas. Então, a última parte, onde estão as soluções? Como sempre, estão nas nossas lutas. Difícil imaginar que as soluções para um quadro tão tenebroso possam vir de quem é parte dos problemas. Dizia Paulo Freire que quem inaugura violência é quem violenta, e que os oprimidos, e só os oprimidos, têm futuro, porque almejam a liberdade, enquanto os opressores só têm para si a reprodução do seu presente de opressão. São premissas que nos levam a buscar as soluções para esse quadro histórico, presentemente exasperado de conflitos agrários, entre os violentados do campo, não entre os violentadores. Não há possibilidade de conciliação e parceria com eles. Nem tampouco sobre um método tático, estratégico, vanguardista de mediações sociais presas aos limites do foco apenas no Estado, sacrificando o presente ao futuro de uma futura e quimérica revolução. A esse respeito, cabe mais uma vez a velha lição de Ottaviani, do famoso A Utopia Camponesa. O campesinado, que poucas vezes chega ao poder, ou mais frequentemente aparece como um elemento na composição do poder, quando tem algum sucesso, mas mais frequentemente o campesinado que está presente nas lutas sociais é deslocado dos sistemas de poder. E como dizíamos no texto Onde Estão as Lutas pela Reforma Agrária, no livro dos 40 anos da CPT, reduzir a análise das conjunturas à crise da mediação política é aceitar e se conformar à navegação de pequena cabotagem, quando por lutas e reflexões já tínhamos alcançado o mar aberto. A despeito dos teólogos do agronegócio, para quem a questão agrária brasileira está resolvida pelas modernas empresas latifúndio, com base na tecnologia e na média e grande propriedades monocultoras, estruturalmente bancadas pelo Estado, os dados que apresentamos atestam a sua irresolução, reiteração e reciclagem da velha questão agrária brasileira em pleno século XXI. Atrás disso, um imenso rastro de sangue.
Impõe-se, pois, a ressignificada e revalorizada contemporaneamente a reforma agrária como solução. Está aqui. Ela continua como um instrumento nas mãos do Estado para a democratização sociopolítica e econômica da terra e da nação, mas que se imponha pela força da sociedade em torno dos movimentos populares de luta pela conquista e defesa da terra e dos territórios. E essas lutas são cada vez mais diversificadas. É preciso agregar as dimensões não só distributiva e produtiva, mas também da soberania alimentar, hídrica, energética, do cuidado da casa comum, como nos pede o Papa Francisco, frente às crises ambiental, climática, hídrica e energética, assumindo de vez a dimensão étnico-cultural da terra. Sempre teve isso aqui no Brasil. É mais que urgente construí-lo para sairmos da bala funda em que nos metemos e nos meteram. No texto já citado do Leonardo Boff, do Caderno de Conflitos, ele sugere algumas implicações dessa reforma agrária, que tem muito do mesmo, ao que a gente precisa acrescentar alguma coisa. Ele diz: um programa de fortalecimento da agricultura familiar, orgânica e ecológica, e dos assentamentos de reforma agrária, para por aí. Uma política de promoção de uma nova matriz científica e tecnológica, educação para o meio rural, do campo, educação do campo, isso já é uma conquista que ele não sabe que tem. Uma política pública de crédito rural, associativismo e cooperativismo, rede de proteção social, soberania e segurança alimentar, e especialmente desenvolver o biorregionalismo, aproveitando os bens e serviços de cada região, e aqui parece um avanço na concepção de reforma agrária, a fim de se garantir a sustentabilidade das populações aí residentes, por fim a cultura e o lazer que conferem plenitude à vida. Isso é bom. Para não ser mais do mesmo frustrado, faltou assumir, incorporar o que propõem os povos e comunidades tradicionais em luta de resistência e avanço, como dizia o Zacarias, a despeito de tanto retrocesso e truculência. Avanço justamente porque ultrapassam o Estado ao defenderem a vida que levam em seus territórios. Uso sem concessão de ninguém, nem do Estado. E que não cabe nas conveniências e adiamentos políticos a urgência do viver bem com o que se tem disponível nos territórios, dado pela pródiga mãe natureza que esses povos e comunidades preservam. Um movimento que começa a partir da Bolívia, movimento regional por la terra e território, constata que na América do Sul são 70 milhões de camponeses, povos e comunidades tradicionais que ainda controlam 30% do território da Sudamérica. Se você for olhar numa imagem de satélite, esses territórios são os ainda vivos, que não foram matados pelas monoculturas, pela mineração, pelas infraestruturas dessa expansão absurda do capital global. O desafio nosso é se aproximar, visibilizar, apoiar para avançar essas lutas territoriais da Sudamérica e no mundo todo. A reforma agrária, depois do protagonismo maior dessa gente camponesa, indígena e quilombola, não visa nem mede seus resultados pela produção para o mercado ou aquisição de bens de produção agroindustrializados, cada vez mais sofisticados e mortos, podres, estressados, vazios de nutrição. Um técnico da Embrapa Petrolina dizia que as frutas do São Francisco são frutas estressadas e obesas, puro hidrogênio, e pouco nutre quem as come. Mas pelo acesso compartilhado aos bens naturais e culturais necessários, disponibilizados pelo controle soberano sobre seus territórios, que é base identitária e de uma outra cidadania, e nem sempre precisa do aval do Estado para ser. Pelo menos porque Zacarias me ensinou.
que não se exaure nos jogos predeterminados, de antemão estabelecidos, de arranjos institucionais, legais, legalistas, eleitorais e políticas públicas redutivas. No citado texto, aonde estão as lutas pela reforma agrária, dizíamos: a frágil e teimosa insurgência dos povos e comunidades tradicionais em defesa de seus territórios e do seu jeito de reproduzir a vida nos interpelam para um desafiador processo de escuta e de acompanhamento, de diálogo e de assessoria, de respeito e de atenção crítica. Essas mobilizações, esses povos, esses territórios, essas comunidades, não são um fantasma do passado remoto, um museu, ou mera e arqueológica reproposição dos patrimônios culturais dos povos. Não são excentricidades ou relíquias históricas, são projeto, aquele ao qual vale a pena se associar, como a única quase esperança que temos. Se o Brasil ainda pode fazer sentido para essa gente, será porque ainda pode permitir-lhes serem o que são e garantir-lhes o direito historicamente construído ao real e verdadeiro território de identidade, que não é uma mera política pública do Estado da Bahia. Não o esvaziado e o desvirtuado das políticas e mediações oportunistas e leis frutos de jogos escusos de conciliação do irreconciliável, em negações das formas contemporâneas da luta de classe, para o que nem sempre a gente tem olhos para ver. Um famoso economista, líder político, eu não vou dizer o nome, me causou uma grande decepção quando, no encontro nacional da CPT, disse que os quilombolas não têm importância política porque não têm importância econômica. Teria a ganhar com os territórios soberanos nas mãos das comunidades e povos, com esta reforma agrária ressignificada, recontemporaneizada, todo o povo brasileiro. Não apenas uma elite diminuta e predatória, nunca vai se completar. Resgataria a dignidade das vítimas crescentes e seus familiares. Reconheceria a importância da imensa população rural, bem maior do que dizem as enviesadas estatísticas oficiais. Descomprimiria as inseguras e inviáveis metrópoles, em tudo colaborando para a soberania e a qualidade alimentar e a soberania ecológica da nação brasileira. O bem-estar e a paz do país e a sobrevivência da humanidade e do planeta. Como eu disse, ou nos associamos a essa gente de luta renhida, histórica, contemporânea e crescente, ou não temos esperança. Obrigado. Agradecemos as palavras, né, e as provocações de Rubens, em tempo que passamos a fala para o professor Evaldo. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer que eu retorno a Salvador depois de longo tempo e espero continuar o tom que o Rubens tratou. A questão que está em jogo, né, tratada pelo Rubens, é o reconhecimento que todos nós temos que ter do campesinato enquanto classe social. Campesinato que tem sido massacrado e que revela nas estatísticas obtidas quadro
bastante complicado, porque a morte tem levado seus quadros e uma parte reluta em não entender o campesinato enquanto classe social. O ponto de partida é a do campesinato enquanto classe no seio do desenvolvimento contraditório, desigual que o capitalismo promove. Esse capitalismo que traz um processo histórico e que entra em crise em 2008. Crise que afeta e traz para nós motivo de muita reflexão. Lembro vocês que importantes cidadãos do mundo têm insistido na compreensão da crise que vivemos e têm insistido no fato de que não sabem o que falar da crise. Então, essa forma de entender o mundo nos coloca como necessidade de reflexão exatamente a origem dos camponeses e a posição social que eles ocupam na nossa sociedade. Em geral, invisíveis, inviabilizados e não vistos, não é? Porque quando analisamos o quadro de conflitos no campo, vemos que essa realidade se impõe. Então, é isso. Vou falar um pouco do campesinato enquanto classe social. A primeira grande corrente entre os intelectuais é aquela que vê o campesinato como classe da sociedade feudal, portanto, fadado ao desaparecimento histórico. Ou então, vê o campesinato como resíduo social em vias de extinção. No quadro vocês têm os autores na base. Ou então, como o MST, que vê o campesinato como uma categoria social e não como classe. O problema é entender a parte do campesinato que teve acesso ao progresso técnicos, transformaram-se em agricultores familiares, portanto desprovida da condição da classe camponesa, tornaram-se parte da classe trabalhadora. Essa é a afirmativa que sustenta a visão da segunda classe. Marx, quando analisa o Capital, ele morreu escrevendo essa parte, e escreveu 2 páginas apenas. E nessas 2 páginas ele tem essa colocação que está aí exposta a vocês. Ou seja, sociedade capitalista tem 3 classes principais. Entretanto, nós temos autores, pessoas que continuam raciocinando e tem 2, né?
Então, é esse o nó górdio da questão agrária. A terceira corrente parte do pressuposto de campesinato e latifúndio são uma classe da sociedade capitalista e tem como tese essa concepção, não é? De que o capitalismo se desenvolve a partir de relações complexas e que caminha na direção da compreensão de que campesinos e proprietários de terra são elementos principais das classes sociais da sociedade capitalista. Portanto, partimos dessa concepção de que o campesinato é uma classe social autônoma e, portanto, tem direito à sua reflexão na sociedade capitalista. Portanto, partimos do pressuposto, como faz José de Souza Martins, de que o capitalismo apresenta a burguesia, o proletariado, os latifundiários e os camponeses. Portanto, tem só aí já 4 classes sociais distintas, porque Martins consegue ver na reprodução do processo de produção capitalista o papel que os latifundiários e os camponeses desenvolvem, são antagônicos e, portanto, eles desdobram em 2 classes sociais. Os capitalistas que tomam a terra como processo, como objeto do seu trabalho, não é? Do seu processo de reprodução, e os camponeses que tomam a terra como meio para a reprodução da vida. E então, só aí já nós teríamos 4 classes sociais na sociedade capitalista. Vou seguir esse caminho. Vou seguir esse caminho analisando, em primeiro lugar, a situação atual da luta social no campo brasileiro. Se olharmos os dados da CPT, veremos que há um processo que marca, não é, o recrudescimento dos conflitos sociais no campo. Eles são crescentes, não é? Aí vocês têm os dados representados: conflitos no campo, as ocupações, os acampamentos, o trabalho escravo e outras. E vocês podem verificar que há um processo, não é, formado por aquela elipse, não é, marcando o reinício de uma situação de aumento dos conflitos no campo em 2009, 2010. Então, nós tínhamos um comportamento mais ou menos homogêneo até então, não é? De crescimento, e depois um pequeno decréscimo, e de 2008 e 2009 para frente, não é? Há um aumento novamente dos conflitos no campo.
Então, se tomarmos um exemplo de período histórico mais longo, nós vemos que os assassinatos no campo são a marca sangrenta desses conflitos. Vocês têm aí os assassinatos da década de 80 e na elipse mostrando que tem um aumento dos conflitos que redundaram em assassinatos no campo. Embora a curva de tendência, e é essa linha tracejada, indica, face o período longo, que está em queda, não é? Então é uma oposição deste período de 2009 para cá que eu destaco, é a área da elipse. Os conflitos